E tem Corinthians e Estudiantes, o jogo que pode mudar a temporada de Luxemburgo à frente do Timão. Nossas equipes já estão a postos, a Lili Nascimento, o Gustavo Zupac vão trazer as informações desse dia de hoje que antecede a partida. Oi, Dani, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte, ao Zupac também. Boa noite. Tudo bem, Zupac? Tudo ótimo. Pois é, bem também está a Dani, que voltou de férias, né? Estávamos com saudades, Dani. E nós estamos aqui na Neoquímica Arena, aliás, passamos o dia aqui para acompanhar a preparação para os primeiros 90 minutos do jogo de amanhã. E o que o torcedor corintiano quer saber é como chega o Alvinegro, como chega o Corinthians para essa partida depois do empate lá no Mineirão contra o Cruzeiro. E dizem que foi um empate, assim, que o Corinthians não mereceu. Dizem não mereceu, né? O Corinthians desenvolveu uma grande jogada no fim do jogo para empatar no último segundo do jogo, mas jogar bem não jogou não. E também não jogou bem contra o São Paulo. Então, olhando na quarta-feira, olhando para o desempenho recente dos dois últimos jogos, é um Corinthians que vem de dois jogos ruins e que não pode repetir esse tipo de atuação amanhã contra o Estudiantes, porque é um jogo equilibrado, assim. Diferentemente dos outros confrontos na Sul-Americana, contra o Nils e contra o Universitário, quando o Corinthians era melhor do que as duas equipes, né? É uma escadinha, o Universitário era muito fraco, o Nils era limitado, o Estudiantes é melhor. Então é um time que tem condições de fazer um confronto equilibrado com o Corinthians. Então, dentro desse equilíbrio, o jogo de amanhã, aqui dentro de casa, ele é fundamental, né? O Corinthians precisa construir uma boa vantagem jogando aqui em São Paulo e tem que jogar melhor do que jogou contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, principalmente, se quiser ter algum tipo de conforto semana que vem lá na Argentina. Agora vamos falar um pouquinho de uma provável escalação. A gente fala em problema, mas é o problema que todo treinador queria ter, né? Em ter que escolher qual jogador para colocar por conta da qualidade. A começar pelo Lucas Veríssimo. Ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mostrou segurança em campo. O que pode falar desse jogador? Gostei da estreia do Veríssimo, ainda carece, claro, de ritmo de jogo. Ele ficou um tempão machucado e voltou em breves participações pelo Benfica. Eu olharia com muito carinho o Lucas Veríssimo para formar uma dupla com o Murilo. Ele e Murilo formam uma dupla mais rápida do que Gil e Murilo. Ele e Murilo formam uma dupla com melhor saída de bola, né? O Gil tem uma temporada muito irregular em termos de desempenho. Não sei se o Vanderlei vai mexer nisso agora, mas o desempenho do Veríssimo contra o Cruzeiro me deu algum tipo de segurança para que essa dupla com o Murilo se mostre a melhor para a reta final de temporada. Mas, sinceramente, por ser o Gil um pilar de liderança dentro do time também, não sei se ele mudará agora. E tem uma opção boa no banco, então, se o Lucas Veríssimo começar no banco. Agora, Gabriel Moscardo, ele voltou da cirurgia de apendicite, fez um excelente jogo, né? Apesar de a gente ter falado que o Corinthians não mereceu um empate, mas individualmente ele teve um destaque, né? A jogada do gol do Mosquito foi uma jogada brilhante do Moscardo, e não só pela jogada, né? Ele é o melhor primeiro volante que o Corinthians tem no elenco, e esse é um grande mérito do Vanderlei, de ter enxergado e tido a coragem de desenvolver esse jovem adolescente de 17 anos como titular da equipe do Corinthians. Não votou bem contra o Curitiba, por isso não jogou contra o São Paulo, jogou bem contra o Cruzeiro, e para mim ele é titular do meio-campo do Corinthians. Resta ver se ele e Maicon como segundo volante, ou se ele e Juan deixando um time um pouco mais solto do meio para frente. É o seguinte, Dani, o Fã de Esporte vai acompanhar com a gente toda essa preparação. Amanhã a transmissão também nos canais ESPN e Star Plus, às 9h30 da noite. Fica o convite. Um beijo aí para você no estúdio. Pode se despedir também, pai. Um beijo para Dani, bom retorno de férias e um abraço para os amigos do clube. Boa, meus amores, beijo pra vocês dois também. Vão estar amanhã, durante o dia inteiro, trazendo informações também, a Lili e o Zupac. Afinal de contas, é Corinthians e já tem os relacionados para a partida de amanhã. O Fagner tá fora mesmo, continua lesionado. E o Adson, daqui a pouco a gente vai falar aqui da venda do Adson para a França. Então também já não aparece mais nos relacionados deste Corinthians, que pode ser... A foto do Bruno Mendes. Bruno Mendes, era o que eu ia dizer agora. Pode ser que tenha o Bruno Mendes lateral, e do Wesley, né? Ali com a bola dominada ali. O Wesley hoje é o único jogador, porque o Mosquito ainda não tem condições de jogar 90 minutos. O Wesley é o único jogador que dá profundidade para o time do Corinthians. Eu acho que ele é fundamental, a utilização dele passa a ser fundamental. E o caso do Bruno é o caso que o Corinthians está convivendo aí com a renovação de contrato dele. Não chegou nenhuma proposta chegou pro Corinthians do exterior para levar o Bruno Mendes, mas tem uma concorrência interna muito grande.
O Inter tem interesse, o Flamengo demonstrou interesse, tem muita gente interessada no Bruno Mendes, cara de 23 anos. Eu acho que o Corinthians devia fazer uma forcinha para renovar o contrato dele. E o Corinthians está se empenhando para renovar o contrato dele. Eu acho que não dá para perder um jogador como esse. Agora, eu concordo plenamente com o Zupac. O Corinthians vem de 2 partidas ruins. Precisa encontrar o caminho. O caminho é com o Renato Augusto, com botar o time para jogar um pouco mais adiante. A volta do Yuri Alberto, o Rojas pode ser um jogador que faça esse trabalho. O Corinthians pode jogar num 4-4-2, com o Yuri Alberto sendo mais avançado, com o Wesley um pouco pela ponta, e o Rojas com o Renato Augusto, com 2 volantes. O Moscardo vai ser o primeiro volante. Então, porque ali na briga dos volantes, o Corinthians tem pelo menos 4 jogadores em condições de jogar. Sim. E aí depende do treinador para escolher. Quanto ao Veríssimo, que foi bem nessa partida contra o Cruzeiro, eu acho muito cedo para ele ser titular. Ele está vindo de lesão no joelho, é o primeiro jogo dele no Corinthians, e ele vai tirar o lugar do Gil? Não, eu acho que ele poupou o Gil para colocar no jogo de amanhã. O Gil foi meio que poupado nesse jogo contra o Cruzeiro, em que pese realmente o Veríssimo ter jogado bem, acho que com o tempo vai ser. Mas não acredito que seja. Pode ter Moscardo, Maico, Renato Augusto. Sim. Entendeu? Fazer com isso o Wesley, o Yuri e o Rojas. A grande questão é se ele vai começar com tirar o Vera ou não. Rojas ou se ele vai colocar mais um no meio campo, de repente. Né? Aí eu acho que ele tem que colocar o Rojas assim, acredito. Por quê? Esses caras foram contratados para isso, para essas decisões. Você vai tirar o Lucas do São Paulo numa decisão? O Rames, você dá minutagem para quê? Para jogar. Tá todo mundo contratando aí, o cara do Vasco chegou aí, mas não tá em condição não, vou esperar para usar em dezembro. Vou usar o Paê em novembro. Não, gente, o Rojas tem que entrar agora. O Rojas tá para esse jogo. E o Rojas estava bem fisicamente, porque estava jogando no Racing e tomou um pisão no pé contra o Bahia. Se recuperou da lesão. Jogou boa parte desse último jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que ele está moldado e é o cara da bola de fora da área. Que ele bate de fora da área. Esse cara tem que ser aproveitado. Lógico. Eu estou fazendo esse discurso porque é um jogo importante sul-americano. Se o Corinthians não passar, o Rojas foi contratado para não deixar o Corinthians cair, entendeu? Então ele tem que ser usado no brasileiro também. Mas agora esse é o jogo. O próximo jogo é esse. O jogo mais importante? É o próximo. É o próximo. Então agora o mais importante é o próximo. Depois, contra o Goiás, ele é importante também, Zinho. Olha aqui, me dá por favor os números. Para a gente continuar falando disso, até ir pensando assim nessa substituição. Não tem mais o Adson. Por que não tem mais o Adson? Porque o Adson está na França fazendo exames médicos para assinar contrato com o Nantes. O Corinthians tem 70% dos direitos do jogador, está disposto a vender 50% e continuar com 20%, um valor de 5 milhões de euros. Essa é a negociação que está tramitando nesse momento. Me dá os números do Adson aí, por favor. Adson se despedindo com 41 jogos, foi o 4º do time no ranking em número de jogos, 5 gols é o 3º e 3 assistências é o 5º do time. Foi liberado para acertar com o Nantes, o jogador de 22 anos de idade. Eu sei que o Corinthians não está nadando em dinheiro, mas mais do que os números me chama a atenção a negociaçãozinho por uma coisa que você citou, que é característica, né? Tem ali outras possibilidades para ocupar essa faixa de campo, mas acho que não tem ninguém com a característica do Adson. 5 milhões de euros, assim, você acha um bom negócio? Não, pelos números que a gente vê, assim, que o Palmeiras vendeu o Endrick, que o Atlético Paranaense vendeu o Vitor Roque. Tá bom, tá num estágio diferente, né? O Endrick não, porque o Endrick nunca foi titular absoluto no Palmeiras. O Adson já foi titular e bastante, né? E vinha sendo titular. Acho que é pouco, mas é a situação financeira do clube. O jogador também expressa o seu desejo, os seus empresários, é uma oportunidade. Agora me chama a atenção isso, né? Os jogadores hoje em dia nem jogam direito ainda, nem ainda troca a fralda, vamos dizer assim, né? Nem virou ainda profissional de verdade, ainda não demonstraram tudo que a gente acha que pode acontecer, não foram lapidados ainda e são vendidos rapidamente, né? O mercado mudou muito, né? E assim, principalmente para os clubes que estão com a situação financeira muito ruim, acaba perdendo, né? Promessas, talentos que ainda vão ser lapidados lá fora, caso do Adson, né?
É muito mercado também, né? Muitas opções que tem hoje no mundo. E o Corinthians sofre com essa perda e agora vai apostar na volta do Mosquito, né? Que ele não gosta de chamar de Mosquito, né? Faz um gol, né? Contra o Cruzeiro, isso é legal também, exaltar a volta do garoto, ficou muito tempo aí fora, é também uma joia, uma revelação, um pouquinho mais experiente, e o Wesley, que é agora a joia do momento, né? Para ser utilizado pelo Vanderlei. Suprem. O Wesley é curioso, né? Porque o Wesley não era titular do time sub-20. Né? Era reserva do sub-20 e joga no time principal sobrando, porque tem 18 anos, né? Sim. Então bom. tinha gente mais experiente para jogar. O Watson é um jogador que na França ele vai se dar muito bem, pelo estilo de jogo dele. Ele vem do lado direito para dentro com a perna esquerda, com essa característica que ele tem, ele vai se dar muito bem na França. Muito bem. Eu acho que o lugar foi acertado para ele dar sequência na carreira dele, para ele melhorar na carreira. E eu acho barato 5 milhões de euros. Para o Nantes, 5 milhões de euros. Sendo 50%, né? Por 50%. Aí o Corinthians ainda tem uma futura negociação, 20%, mais a formação. Então, sabe, eu acho que o Corinthians ainda vai lucrar com esses 20%, mais a formação dele, desse negócio do Watson, porque ele vai evoluir jogando no Nantes. O Nantes não é um time que propõe jogo. O Nantes é um time reativo. Então, ele vai pegar a bola do lado direito e vai sair por dentro. Ele com velocidade vai... Velocidade e tal. Sim, ele está indo para um lugar que vai lhe dar a possibilidade de evoluir na carreira. Eu acho que há um acerto nisso, né? Quem escolheu o lugar, não sei se existiam outras propostas, e se essa era uma das propostas, acertou o lugar para ele. Porque ele vai evoluir jogando lá. Agora, se o Corinthians vai ter lucro ou não, vamos aguardar. Às vezes, nenhuma temporada. Às vezes, 6 meses, a gente já tem uma resposta positiva de um jogador que tem 22 anos só. 10 milhões. Quer dizer, ele vale então 10 milhões de euros, né? Está vendendo por 50%, ele valeria 10, os 100%. Se a gente pensar no todo, né? Tá 10, no mercado. Já se vendeu gente mais cara, muito mais cara. Pedrinho Você lembra foi do mais caro? Renier, do Flamengo? Pedrinho Foi foi mais 30 caro milhões. agora, Cadê ele? Tá no Girona. A gente não sabe, entendeu? Aí você fala, pô, no Flamengo arrebentando, o Real Madrid viu o Vinícius, viu? Pô, esse Renier também é a próxima bola da vez e não sei o quê, mas chega, às vezes demora um pouco para se adaptar. Sim. Aí vai pro Girona, vai voltar quando? Não sei, vai ser aproveitado. Aí você fala, pô, é o que o Zinho tá falando, vão embora tão cedo que a gente não sabe. Uns vão, outros voltam. O Pedro já foi, já voltou, tá querendo ir de novo. O Gabigol, não sei, acho que não quer mais ir, eu também não citei proposta, só se tivesse clube grande. E outros que voltaram ainda jovem, né? Temos alguns exemplos de jovens. E o Roberto voltou. Então, mas aí já teve um problema de Rússia, Gerson. de guerra, Croácia, mas aí também teve um pouco de problema pro Yuri, né? O Yuri também foi porque eles vão jovens, né? É muito jovem, o Yuri foi com... O mercado europeu agora é para molecada de 18, 19, 20... Aí passou dos 22, dos 20, vai para 23, 24, agora é o mercado árabe. Agora, você vê como são as coisas. O Yuri foi por 20 milhões, 20 e pouco, sei lá, quando foi para lá, muito jovem também, mas todo mundo falou, pô, então é o dobro do Adson. Como ele não está indo bem no Corinthians agora, talvez alguém deva estar pensando assim, pô, podia deixar o Adson e ter vindo buscar de novo o Yuri. Mas ele valia o dobro, que eu estou calculando o Adson em 10. Acho que é muito importante jogador. Isso aí... 5 milhões, o Corinthians vai ganhar 20 e tantos aí, né? Não chega a pôr 30 milhões. Se tivesse passado para a final da Copa do Brasil, já teria ganho esses 30 milhões para pôr no caixa e talvez não precisasse vender. Não passou, olha lá, 27 milhões. Exatamente o vice-campeão da Copa do Brasil leva 30. Se tivesse passado pelo São Paulo, talvez tivesse esse dinheiro, mas venderia assim também. Aí ia querer botar no mínimo os 30, né? Porque ia estar final de mandato, mano. Aos 70, mais 27, acertar. Que diga-se passagem, acho que divulgou hoje um déficit aí, um prejuízo do semestre de 39. Sim. Então, esse dinheiro entrando aí já te mostra, vai, ameniza. Pensando por esse lado do caixa, até que dá para entender.
Dois dos seus reforços mais recentes para a Copa Sul-Americana foram oficializados pelo Corinthians, são eles o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Matias Rojas, que agora estão aptos para jogar a partir desta terça-feira no confronto contra o Estudiantes, válido pelas quartas de final da competição sul-americana. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. No entanto, vale mencionar que Rojas não usará o número 10 da camisa corintiana nesta competição, uma vez que Roger Guedes, que já partiu para o futebol saudita, já havia sido detentor desse número anteriormente. Assim, o meio-campista paraguaio usará o inusitado número 50. Por outro lado, Lucas Veríssimo vestirá o número 42, que estava entre os números disponíveis para a lista de inscrição. Ambos os jogadores ocuparão as vagas deixadas por Adson e Barleta, respectivamente. E aí, fiel, na sua opinião, Lucas Veríssimo deve ser titular na zaga do Corinthians no lugar do Gil para esse jogo da Sul-Americana? Comente aí. Vale lembrar que o jogo de volta contra o Estudiantes será na próxima terça-feira, lá em La Plata, na Argentina. Aproveite para deixar nos comentários o seu palpite para Corinthians e Estudiantes, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!